Devocional da série Sobrevivendo o seu deserto. Dica de sobrevivência número 6. Procure alimento. Parte 3. No reino de Deus, antes da ressurreição, deve vir a morte. A vida eterna surge depois do túmulo, da mesma maneira que a primavera segue logo após o inverno. A chave devemos entender estes caminhos divinos e misteriosos e acreditar na palavra que promete vida durante a estação da morte. Jesus demonstrou esse tipo de fé na cruz, quando disse em Lucas capítulo 23, verso 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Devemos fazer o mesmo. Deus deseja ver se vamos crer em sua palavra durante o tempo no deserto, quando Ele está nos despojando da nossa autossuficiência antes de cumprir essa palavra. Se crermos, esse tipo de fé nos dará força para permanecermos leais a Ele, para obedecê-lo no deserto. Isso nos impede de murmurar, criticar e de adorar outros deuses, bem como nos prepara para o prêmio da ressurreição, entrar na terra prometida. Assim, a palavra de Deus se torna a nossa fonte de alimento no deserto, pois o deserto em si não vai oferecer alimento espiritual para a nossa alma cansada e faminta. O diabo virá durante essa fase difícil e vai apontar para as circunstâncias no deserto e insistir que as promessas de Deus falharam ou que entendemos errado. Entretanto, temos de resistir às suas tentações. Não devemos nos alimentar de nossas circunstâncias, mas devemos continuar a nos banquetear na palavra de Deus, crendo e obedecendo, mesmo quando nos pareça um absurdo agir assim. Lembre-se, a razão pela qual Deus nos leva por uma rota de lugares difíceis é para ver se nós continuaremos a crer em sua palavra enquanto estivermos lá. É aí que crer na palavra realmente conta. A palavra é o nosso alimento no deserto. Hebreus representa ainda mais uma reflexão sobre a palavra para os cristãos no deserto. No capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. No início, esse versículo parece meio fora do contexto. Afinal, o autor vinha discutindo sobre entrar no descanso de Deus depois de um tempo no deserto. No verso 11 diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí, de repente, no versículo seguinte, ele menciona que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e capaz de penetrar até os lugares mais profundos do nosso coração. A palavra da promessa de Deus é um sopro de inspiração ao seu povo, quando ele a declara no início lá no Egito. Mas quando essa mesma palavra declarada, terra prometida, vai conosco até o deserto, ela se torna uma espada que revela as profundezas de nosso coração. As reais intenções do nosso coração só são reveladas quando as circunstâncias presentes contradizem a palavra da promessa. Só então fica claro se realmente confiamos em Deus. Só então essa linha acinzentada e embaçada entre a alma e o espírito foca em uma linha clara e definida que separa as duas maneiras de se relacionar com Deus. Em nossos termos, a alma, ou nos termos de Deus, o espírito. Em outras palavras, quando a palavra da promessa de Deus está conosco no deserto, ela revela com precisão se somos verdadeiramente fiéis a Deus ou se simplesmente queremos o Senhor apenas para servir aos nossos próprios interesses. É muito fácil confiar nas promessas de Deus quando tudo está bem e estamos de bom humor. Mas quando a música da vida desce para escalas menores e as nuvens negras se fecham sobre nós, fica mais difícil de acreditar na palavra de Deus. É aí que somos tentados a ficar frustrados e a culpar a Deus, ou pelo menos os amigos ou líderes da igreja pelo fracasso no cumprimento de sua palavra. E esses são exatamente os momentos onde fica claro se somos realmente fiéis a Deus como Deus. Em todos os momentos, não importa
importa quais sejam as circunstâncias, não apenas leais a Ele quando é conveniente aos nossos interesses egoístas. Aqueles que já provaram ser pessoas de espírito podem não gostar de tudo que tem a ver com o deserto, mas estão dispostos a aceitá-lo. Eles sabem que é somente no deserto que Deus poderá ver se somos verdadeiramente leais a Ele. É só no deserto que a palavra de Deus se torna uma espada, revelando a nossa verdadeira coragem espiritual. Se conhecemos os caminhos de Deus, sabemos que Ele faz surgir vida da morte. E enquanto atravessamos o deserto, que é um tipo de crucificação, devemos continuar crendo na palavra de Deus que promete vida. Então, vamos evitar seguir o exemplo de desobediência de Israel. Não resista à palavra de Deus quando parecer que o deserto a está contradizendo. Regozije-se, dissipe o seu deserto substituindo o pensamento natural pelo pensamento divino e continue a acreditar mesmo quando isso se opõe às suas circunstâncias. Essa é a forma de viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que iremos nos alimentar no deserto. Na semana que vem, concluiremos com a última palavra dessa série de devocionais. Não perca, pois fecharemos com chave de ouro. Até lá e que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do Evangelista Daniel Colenda titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do Ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.